Magalho se deu ao desafio do Porto Canal e arriscou pisar a fundo aqui na estação de serviço. Paulo Samagaio, preparadíssimo para experimentar este carro ou já experimentou antes? Nada preparado, muito ansioso, muito nervoso. Ora bom, muito bem. Posso lhe dizer que é das últimas pessoas ou dos últimos convidados a experimentar aqui e a fazer tempo. Vai tirar muito bem. Vai tirar a Eu sou de facto dos últimos convidados e com toda a certeza serei dos últimos classificados. Bem-vindo ao 5º pit stop aqui na estação de serviço do Porto Canal, hoje com um convidado especialíssimo, Paulo Samagaio. Olá, Paulo. Olá, Bem-vindo. tudo bem? Por favor. Então vamos ficar a conversar um bocadinho. Vamos lá. Qual é que é a tua relação com carros? A minha relação com carros é uma relação, que eu diria, afetiva. Achas que um carro faz um homem? Não, disparate. Não? Não faz ao mínimo. Não? Não. Mas então conta-me lá, uma relação afetiva de que maneira? Não, afetiva no sentido de apreciar um objeto que pode ser bonito e há carros muito bonitos, há carros muito feios, mas sobretudo um carro é um veículo de transporte, é um meio de transporte. Sim. E isso é que é a funcionalidade. E o que é que tu procuras num carro? No carro procuro conforto, segurança, que é importante. E bom, e se podemos aliar isso a de facto a termos um objeto que nos dê prazer conduzir e que seja um carro bonito, e que seja um carro que seja agradável de viajar. Sabes que quando a produção me falou que ias ser um convidado, disseram-me assim, o Paulo é um galã. O Paulo é um galã. Foi, disseram isso. Então pediram para puxar um bocadinho por ti e te perguntar se achas que o carro pode ser um veículo de sedução. Não, não me parece que o carro possa ser um veículo de sedução. Nem um descapotável? Não, o carro pode ser um veículo, o carro, com um objeto bonito que naturalmente que valerá por si, é bonito de se ver, é bonito de se admirar, mas não dá nada a quem conduz. Não dá nada. Não, eu acho que não, sinceramente acho que não. Eu por acaso também acho que não. Eu sinceramente acho que não. E até acho que um descapotável a partir de uma determinada idade... Sim, pode não ser bonito. Pode não ser bonito, exatamente. É verdade. Olha, conta-me lá a tua história com os carros. Como é que começou? Tu tiraste a carta com 18 anos? Com 18 anos. Tirei a carta Também. com 18 anos. O meu primeiro carro foi um Diane, que recordo-me com muito esforço. Na altura, para o comprar, enfim, amealhei o dinheiro que tinha, custou-me na altura 85 contos. 85 contos, exatamente. 85 e tens muitas histórias com esse carro? Ou mais com carros? Bom, era um carro que estava quase na sucata. Por acaso até é curioso pensar-se que na altura se fazia um grande esforço para ter um meio de locomoção, que era um meio de locomoção que estava num estado, eu não diria deplorável, mas era um estado realmente que deixava muito a desejar. Mas foi o meu primeiro carro, as portas não fechavam muito mal, enfim, o carro já tinha, eu já não sei, 700 mil quilómetros. 700 mil quilómetros? Sim, uma coisa assim, uma coisa disparatada. Então estava um chasso mesmo, podre. Não estava podre porque ele estava estimado, mas enfim, era um carro com muitos quilómetros, era um carro já muito antigo. Olha, nós temos aqui um espécime Sim. de uma Diane, deixa-me mostrar-te. O teu era de que cor? Deixa-me ver aqui a minha cábula. O meu era azul. Vamos passar Era para azul. aqui, por aqui. Este pode sair daquele lado. Era azul. Azul escuro, azul claro. Não, era um azul um bocadinho mais escuro que este. Um Um então bocadinho acho mais que escuro que temos... isto. Era um Ai, azul, não temos nada. era um azul petróleo. Não temos nada. Bom, Falhámos na cor. Mas era isto? Mas não anda muito longe, na verdade, não anda muito longe. Era muito parecido com isto. Era muito parecido com isto. Aliás, há muitos anos que eu não entro num. Há muitos anos que eu não entro num. Era muito parecido com isto. Vou-te deixar aqui dentro do carro. Olha, conta-me, preciso saber peripécias que tenhas tido com este carro, daquelas que se podem contar sem bolinha vermelha. Sem bolinha vermelha. Que me lembro, tive uma vez uma peripécia que ia com uma namorada da altura e é que abriu uma porta no meio de uma curva e caiu a carteira. E, portanto, tive que travar bruscamente e íamos tendo um pequeno acidente, nada de mais, mas aconteceu. E outra situação que tive
uma discussão um bocadinho mais acesa com um daqueles condutores que reagem muito prontamente a qualquer atropelo às regras de trânsito, porque o Diana andava muito pouco e o meu particularmente estava num estado, o motor estava num estado que realmente era uma chatice quando tinha que arrancar, era muito vagaroso. Eu estava a subir uma rua que tinha um sentido que era junto de um semáforo, poder-se ir seguir em frente ou então para a esquerda podia-se para se virar à esquerda. E o que eu fiz, estava ali a subir a rua Nossa Senhora de Fátima, aproveitei-me do facto da faixa, quem virava à esquerda não estava desocupado, então ultrapassei um carro muito vagarosamente e tal. Pronto, ele veio atrás de mim, a dar máximos, enfim, depois lá me parou o carro à frente, a dizer que eu tinha feito um grande disparate. E pronto, e depois eu lá saí do carro e as coisas acabaram por se compor. Mas, olha, e és de mudar pneus, pões a mão na massa ou telefones? Ora bem, a massa depende da massa. Portanto, o pneu realmente não é das massas pelas quais eu tenha mais apego, não. E diz-me uma coisa, dos carros todos que tiveste até agora, guardaste algum? Tens algum dos teus carros mais Não, antigos? dos carros antigos não, sempre fui trocando e não guardei nenhum. Não guardaste amor especial a nenhum? Não. Aliás, eu acho que se guardasse era mesmo esse primeiro carro. Esse primeiro carro. Foi o primeiro, se calhar não o primeiro amor, mas vá lá, o primeiro objeto de... Sim, desperta ali uma paixão grande, é o primeiro carro, há sempre um carinho muito especial pelo carro. Muito bem. Vou falar aqui um bocadinho com o João Claro, vou-te deixar aqui a tirar saudades desta Diana. Muito bem. Podes entrar, explorar, ver se ainda te lembras vou explorar. Exatamente como é que vou explorar, vou explorar. Até já. Até já. Já a seguir, Paulo Samagaio às voltas na nossa pista. Diana Vera foi um automóvel que foi projetado para substituir 2 cavalos e também para concorrer com o Renault 4. Sim. Não teve grande sucesso nem numa coisa nem noutra. Mas havia muitas Dianas. Havia, mas o 2 cavalos foi sempre um carro mais especial. O motor é idêntico, é a mesma coisa, a concepção é parecida, mas o tipo de carro é parecido, mas o 2 cavalos tem aquela nostalgia e a paixão das pessoas e então manteve-se no ativo e terminou a carreira bastante depois da Diana, que permaneceu no ativo até 1990. Mas é uma pena, porque é um carro giríssimo. Eu acho que até hoje eu gostava de ter uma coisa assim. Teve, no entanto, sucesso em alguns países, nomeadamente nos países árabes, por ser fabricada no Irão, foi vendida aos milhares nessas zonas e aí sim teve mais sucesso. Chamava-se Jean em vez de Diana. Nem faz muito sentido, a partida, principalmente nos países árabes, onde há ali o petróleo, a malta gosta de sim, mas era mais carros, sim, não é? depende dos países, mas era um carro mais popular, um carro mais barato. Olha esta maravilha que temos aqui. Aqui temos um magnífico DB6. É um carro fabuloso. Foi, na época, o Aston Martin que se manteve mais tempo em produção, durante 6 anos, entre 65 e 71. Eram carros feitos à mão. Fizeram-se 1.300 e poucos carros apenas deste modelo. Portanto, é um carro raro, muito valioso, sempre a subir de cotação. É uma peça muito especial. Podes-me dizer quanto é que vale este? Poderá chegar perto dos 300 mil euros, um exemplar destes. O atual quanto vale, por exemplo? O Aston Martin atual são modelos que não têm nada a ver com isto. Sim, a marca passou por uma crise no final da produção deste carro, que permaneceu até cerca dos anos 90, onde lançaram depois o DB7. Este carro, particularmente, vem substituir o DB5, que ficou famoso pela participação, por ser utilizado pelo espião mais famoso do mundo, James Bond. E o Sean Connery, Portanto, o DB5, que é o antecessor deste, era o carro que o Sean Connery usava na série James Bond. E que tinha algumas particularidades giríssimo, especiais. com extras muito próprios, como armas e bancos injetáveis que disparavam os passageiros pelo ar e coisas fantásticas.
e ficou realmente muito famoso por esse motivo. Muito bem, e aqui diz o Superleggera. É o tipo de carroçaria, é o tipo de carroçaria do carro, que é a carroçaria, neste caso, Superleggera. Obrigada, João. Bem, e passo para a Karina novamente, que vai levar-nos a uma viagem pelo tempo. Olá, recuamos a 1910, 1920, esta semana. Vamos abordar o tema carros comerciais. Eu encontrei aqui um colecionador invulgar, portanto, fale-me um pouco da carrinha de trabalho. Não, caminhonete. Naquele tempo o nome era efetivamente caminhonete. Caminhonete porquê? Porque era um veículo de transporte de animais, de diversos objetos e portanto, chamavam-lhe de caminhonete. Muito bem. Portanto, transportávamos aqui mercadorias, animais vivos e todo o tipo de transporte de diversos... tudo que se usasse na altura, que fosse preciso transportá-lo, não é? Este primeiro belíssimo carro, esta belíssima caminhonete, era o topo de gama da altura. Não é? Exatamente. Em 1910, esta era uma carrinha internacional e era o topo de gama dos veículos comerciais de transporte. E a seguir temos? Temos uma Chevrolet nacional, também uma Citroën também nacional, que são efetivamente para mim umas joias, as joias da coroa dos comerciais. Quer dizer mais que tive muito trabalho no seu restauro. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho muito difícil, porque hoje restaurar um automóvel é mais simples, uma caminhonete é bastante mais difícil. Tem outro estilo de restauro e que obriga a perder muito e muito tempo. Demorou quanto tempo para restaurar uma destas? Isto andará à volta dos 3, 4 anos para ser um restauro. Está de parabéns. Vamos só falar aqui sobre um objeto de sinalização que existente na altura. Fale-nos um pouco sobre isto. Portanto, antigamente usavam o sistema de sinalização através de chamas de airshotts e de lamparinas, melhor falando, lamparinas. Para quê? Para que quando o veículo estava a carregar algo de mercadoria, estava sinalizado à noite para efeitos de não haver colisão com outros veículos que se transitassem em sentido contrário. Hoje isso não acontece porque apenas há um sinal e só o sinal se põe atrás do carro para efeitos de choque, o que está mal. Eu acho que se vier um carro no outro sentido, se não estiver sinalizado, é o suficiente para haver um perigo. E chamo a atenção das autoridades para que efetivamente vejam e revejam esse problema, porque a sinalização deve ser feita nos dois sentidos, na posição do veículo. Acho que antigamente tinham mais cuidado que têm hoje. Falamos, portanto, com um colecionador atento. Até à próxima semana. E voltamos à conversa com o Paulo Samagaio. Gostaste aqui do Aston Martin? Quem é que não pode? Quem é que um não carro gosta de sonho, não é? do Aston Martin? É este, sobretudo este, o DB6, é um carro, E o novo, mítico. gostas? O atual? Gosto, mas gosto muito dos Aston Martins antigos. Este DB6 é um carro pinta, mítico. Não é? Tem mais Foi um carro que quando nós olhamos para o carro, pensamos sempre no filme do Roger Moore, com o Sean Connery. Este DB6 é de facto um carro. Assim como uma Bond Girl dentro do carro, é bestial. É muito bonito. Há bocado em off falavas-me, e o tempo da corrida? Estás ansioso por saber se fizeste boa figura? Não, foi a primeira vez que guiei um carro de competição e, portanto, num pequeno circuito foi a primeira vez. Fiquei curioso e percebi uma coisa, percebi que realmente é mais exigente do que aquilo que as pessoas pensam. E fisicamente aquilo é complicado. Sim, é exigente. É complicado. Bem, vamos lá ver como é que te portaste. Ok. Paulo Samagaio, preparadíssimo para experimentar este carro ou já experimentou antes? Nada preparado, muito ansioso, muito nervoso. Posso lhe dizer que é das últimas pessoas ou dos últimos convidados a experimentar aqui, a fazer tempo, o seu amigo Carlos Barbô
chegou cá ontem, esteve aqui a cronometrar os tempos de toda a gente e hoje voltou outra vez porque está com medo que o ultrapassem. Eu gostava que o conseguisse ultrapassar. Está disposto a isso? Eu disposto estava, mas não consigo, porque eu sou de facto dos últimos convidados e com toda a certeza serei dos últimos classificados. Vai tornar muito mais difícil, tornar o centro, vai chegar, vai estar o salto e vai tirar a frente. Talvez não, olha, pode ganhar em rebentar pneus, porque o Carlos Barbosa também rebentou um pneu, ou então em despistes, ou angariação de cones. Pois, não sei, vamos ver como é que vou comportar diante de um parceiro como o Carlos Barbosa, que é de facto um adversário que não é à altura, está muito acima de mim, muito experimentado nestas andanças. É a primeira vez que vou conduzir um bólido como ele. Mas sim, vamos ver. Então até já. Até já. Então, Paulo, que tal? Foi uma grande experiência, sobretudo para as pessoas que me acompanharam, porque de facto não é fácil acompanhar pessoas que não estão habituadas a fazer aqui tempos em pista, mas enfim, foi o tempo possível, E não foi nada mal? Bom, isso é o que vamos ver. Então garanto. É? Ok, fica a aguardar. Mas e que tal? É para repetir ou quê? É para repetir. Não, e é muito exigente, é mais exigente fisicamente do que as pessoas pensam. Fisicamente, eu acho que este carro também dá para fazer drift, eu acho que depois pode passar por aqui um dia, ele agora está limitado para poder fazer esta pista, mas a fazer drift tem muita graça. Vamos a isso, eu estou aberto a novas experiências, é uma coisa que eu gosto. Vemos em estúdio então. Ok, combinado. Paulo, acompanhei-te nesta aventura, era a única, eu e aqueles senhores que estavam ali na pista. É verdade. Tu tiveste indicações na pista, disseram-te mais ou menos como é que tinhas que fazer? Foi mesmo mais ou menos. Foi mesmo mais ou menos. Vamos lá ver como é que te safaste. Ok. Deixa-me lá decorar isto para não me esquecer, deixa ver. Ora, vamos lá. É um bom começo. É um bom começo. É um bom começo. 8. Em segundo. Em segundo, atrás do Estás carro. em segundo lugar, a seguir ao Carlos Barbosa. Isso é uma boa surpresa. Para já. Bom, porque o Carlos Barbosa de facto Para já. é um piloto, é um verdadeiro piloto. E, portanto, muito bem. Estás contente? Muito contente, Não foi muito mal. satisfeito. Uma primeira experiência. Muito satisfeito. Pareceu-me bem. Vais voltar lá um dia destes? Acho que sim, desde É? que haja um próximo convite, eu lá irei. Não vai sozinho, eles estão lá sempre. É? É, Não sabia, Então, não fazia ideia. então, Aquele circuito é para ficar lá? Aquele circuito costuma estar por ali. Sim? Não sabia. Sim. Muito Olha, obrigadíssima Eu gostei pela tua muito. presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Convido-te a sair no teu carro. Bom, vamos a isso Vamos então. lá ver se te lembras. Vamos a isso. Como é que se faz? Queres vir? Olha, posso ir? Então, olha, Vamos lá, obrigadíssima. Ora bom, era bom que este Era carro... bom. Pois, mas é que este carro não é para cavalheiros. Então vê lá, abre... Não, tens que abrir por dentro, também Pois é é, simpático, pois não é, é? pois Aquela é. coisa, eu faço de conta que ainda estou a chegar, Então vamos lá, Vera. eu faço de conta que estou a chegar, outra vez, agora sim, Ora, vamos lá. vamos lá, Já não vou me é melhor puxar o Olha ar. aqui. Assim funciona sempre. Ora, aqui está. Vamos lá ver se não caem as portas deste.